Éramos apenas 1 bilhão em 1800, agora já somos 8 bilhões. Muita gente brotou nesses últimos 222 anos? Pois é, foi muito rápido nos últimos 2 séculos, mas não era antes. A gente preparou um gráfico para mostrar essa mudança do padrão de crescimento da população mundial. Veja só, no momento em que nascia Cristo, éramos apenas 190 milhões de habitantes. E demorou muito, demorou séculos e séculos, demorou 1.800 anos para chegarmos ao primeiro bilhão de habitantes. Só que daí o crescimento se deu de uma maneira espantosa. E de 1805 para cá, nós pulamos de 1 bilhão de habitantes para 8 bilhões de habitantes. Ainda há pouco tempo, em 1987, éramos 5 bilhões de habitantes e já somos 8 bilhões. O que é isso? Essa curva que cresce exponencialmente nesses últimos 2 séculos é a curva ligada à era industrial. É com a era industrial que a população mundial começa a crescer tanto, devido à revolução tecnológica, devido à industrialização da agricultura, que propiciou uma quantidade muito maior de alimentos e uma diversificação dos alimentos, devido a tecnologias na medicina, a tecnologias de saneamento básico, a vacinação em massa e também, é sempre bom não esquecer, ao aumento exponencial da produção de energia. Isso significa que esse crescimento populacional, ligado a um aumento da renda, ao aumento das condições de vida da população, a uma redução brutal da mortalidade infantil, também se associa a uma produção e consumo muito maiores de energia, que é o que se discute hoje. Sim. O que se discute hoje são as consequências, né, dessas energias baseadas em combustíveis fósseis, sim, da emissão de gases de estufa na atmosfera. Então, ao mesmo tempo que nós temos todas essas conquistas civilizacionais ligadas às tecnologias da era industrial, nós temos um desafio ambiental imenso, que é o desafio da transição energética rumo a energias sustentáveis, de baixo carbono. A gente tem só alguns dados que eu acho interessante a gente mostrar. A expectativa de vida antes de 1800 era inferior a 30 anos, passou a expectativa de vida em 2019 a 73 anos. Então, olha que interessante, como é que a gente dobrou a expectativa mais que dobrou com a era industrial. Exatamente, com a era industrial. Agora tem o desafio ambiental diante disso tudo. Somos um só planeta para suportar esse crescimento absurdo de pessoas não só consumindo, mas também deixando os restos desse consumo no planeta. Pois é, e o que é mais importante é que esse é um crescimento regionalmente muito diferenciado. Sim. Então nós temos um segundo gráfico que mostra como as diversas partes do mundo crescem em ritmos muito diferentes. Então, se a gente pegar Europa e América anglo-saxônica, se a gente pegar a Oceania e mesmo a América Latina, nós estamos vendo regiões que apresentam já uma redução do crescimento, não uma redução da população, mas uma redução do ritmo de crescimento populacional muito claro. Onde que a população continua a crescer muito rapidamente? Em 2 áreas. No sul da Ásia, significa Índia, Indochina, essa região, e na África subsaariana, que vem se aproximando da Ásia Oriental, onde o crescimento já é muito menor, principalmente em função da redução do crescimento da China. Né? Isso significa que são nos países pobres que se dá a maior parte do crescimento, o que implica em desafios imensos. O desafio de alimentar apropriadamente uma população imensa, sem devastar florestas para isso, e o desafio dessas populações terem energia sem repetir o padrão energético da era industrial. Né? Uma última observação relativa à China. Vamos ver mais um gráfico que mostra como o crescimento da população chinesa está atingindo o seu auge. A população chinesa chega a 1,4 bilhão de habitantes, mas rapidamente começará a declinar. Passará a 1,4
em 2040 a 1,2 em 2060. A China é o país que apresenta o envelhecimento mais rápido do mundo da sua população, depois do Japão. E é o primeiro país que vai se tornar idoso antes de se tornar rico. Isso coloca problemas muito sérios do ponto de vista da economia chinesa, do ponto de vista da mão de obra da China, do ponto de vista da previdência dos idosos chineses. Quando a gente fala na potência mundial, que é hoje a China, a gente sempre deve levar em conta que ela está diante de um desafio demográfico extremamente importante, que é o desafio do envelhecimento antes de se tornar realmente, do ponto de vista do PIB per capita, um país rico. E de se tornar um país aberto ou não, né? Porque como é que ele pode se tornar demograficamente abalado se ficando fechado do jeito que ainda é? Que é o outro desafio chinês, o desafio da liberdade e da democracia. A ver, Demétrio, acompanharemos. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Boa noite para você. Boa noite.